Olá, leitoras e leitores! Meu nome é Jéssica, trouxe mais uma resenha para o canal Mania de Leitores. Hoje eu vou trazer a resenha do livro Meninas Selvagens, da Rory Power. Roda a vinheta! Rory Power, ela é da Inglaterra, ela fez mestrado em ficção pela Universidade de East Anglia. Esse é o primeiro livro dela publicado. Ela gostava muito da universidade, até porque ela via muitos coelhinhos por lá. É o que ela fala e é o que está aqui atrás do livro aqui. Nota sobre a autora. Então vamos lá. A capa do livro eu achei ela muito boa, parece ser bem enigmática. Aqui na capa, nessa parte aqui, vem falando que é um terror feminista em meio a uma epidemia. Aí tem aqui, a lombada do livro. E aqui atrás o fundo do livro. As pessoas, dizendo o que acham. Esse livro é da editora Galera. A capa eu achei muito bonitinha, esse rosto aqui na frente. Eu vi um comentário, acho que esse foi meu erro, eu vi um comentário de uma pessoa falando bem, recomendando, e aí pela capa também eu me animei e comprei, e eu não gostei. Não gostei, real. Teve outros livros aqui no canal que eu já trouxe falando que eu não gostei de determinadas coisas do livro, mas esse aqui eu esperava mais e eu não gostei mesmo. Esse livro, são 3 personagens principais, então nos capítulos são as 3 meio que narram a história. Aí aqui, ó, vou levantar pra vocês verem. Esse da primeira parte aqui é a Hate, que fala, aí vai vir o primeiro capítulo, aí vai vir a história pela parte dela, pela visão dela, no caso. São 3 amigas, elas estudam no colégio Hexter para meninas, fica numa ilha. E pelo que eu entendi, nessa ilha só tem esse colégio e tinha a casa do pai da Reese, que é uma dessas 3 amigas, As 3 amigas são a Hate, a Beatty e a Reese, tá? E no caso a Beatty e a Hate, elas são melhores amigas, Elas já são amigas há mais tempo. E elas perceberam no colégio que a Reese ficava meio deslocada, meio sozinha, solitária, então elas fizeram amizade com a Reese e trouxe a Reese para a dupla delas, que aí virou um trio. E a história, justamente, elas estão lá no colégio e surge uma epidemia. Lá, pelo que eu entendi também, na ilha, eu acho que essa epidemia não afetou a cidade do lado mais distante da ilha, E, no caso, essa epidemia, eu acho que surgiu lá, apareceu lá, começou a cometer, as crianças e adolescentes do colégio e as professoras. A maioria das professoras faleceram. Como não sabiam, do que se tratava a epidemia, como se pega e essas coisas todas, então decretaram uma quarentena. Elas não poderiam sair, não podem sair da ilha. E também não podem sair da cerca do colégio, mas isso já é por questão que na floresta não foi essa epidemia não acometeu só as pessoas, acometeu também os animais, acometeu a vegetação, pelo que entendi, as plantas, as árvores, acometeu tudo. Então, do lado de fora da cerca do colégio é um local perigoso, porque os animais, eles se tornaram mais agressivos com essa doença, com esse vírus. E o vírus é chamado de Tox. E, no caso, como eu falei, ele surgiu lá. As professoras começaram a pegar, os alunos também, a maioria das professoras faleceram, alguns alunos também faleceram,
Mas a maioria das alunas, elas não faleceram, mas elas começaram a ter umas mutações. Elas desenvolveram mutações, algumas foram só relacionadas mais à pele, assim, né, ficar com umas marcas diferentes. Outras, a mão mudou completamente. A Hate, ela perdeu um olho. E toda vez que elas não ficam curadas, né? Elas pegaram o vírus e aí esse vírus vem, não sei, provavelmente quando a imunidade delas baixa, algo do tipo, ele vem e como se fosse ataca de novo, né? Ele fica ativo e elas ficam com febre, elas ficam se sentindo mal, né? Ficam bem ruins, assim, com vários sintomas, assim, pesados. E depois elas começam a desenvolver, quando elas melhoram um pouco, né? Fica sem febre e começam a se sentir melhor, elas começam a desenvolver essas mutações. E no caso, né, o que acontece, vai contando a história delas, das três, né, da amizade das três, como é que elas ficam lá dentro da ilha, que eles ficam dentro do colégio, que aí tem um grupo, né, de alunos que sai com uma... Ela era uma aluna, né, mais velha, só que como algumas professoras faleceram, a maioria no caso, né, essa aluna mais velha também virou como se fosse... Não é professora, porque agora, sinceramente, também eles não têm mais aquelas aulas, vamos supor, português, ou de língua, idioma, matemática. Agora, as aulas que eles têm é de praticar tiro, são coisas, assim, voltadas para sobrevivência, né, no caso. E aí tem um grupo de meninas que tem permissão para sair da grade do colégio para poder ir na doca pegar comida, alimento, água, remédio, roupas, cobertor, essas coisas assim, que no caso a Marinha envia para eles. A Marinha vai de barco, deixa umas caixas, como se fosse uns containers, umas caixas lá. E aí esses grupos vão de mochila, abrem as caixas, veem o que tá bom, o que não tá bom, pega as coisas, bota dentro da mochila de novo e volta pro colégio. E aí no colégio, né, quando elas chegam lá, teoricamente era pra ter uma divisão de comida, mas não é bem assim. As meninas chegam com as sacolas com as coisas, tiram de dentro da mochila e aí rolam até briga pra ver quem é que vai ficar com qual sacola. Só que nessas brigas elas nem sabem o que tem dentro da sacola. Então às vezes elas lutam, né, e a luta de pancada mesmo, sabe? De soco e tal. Elas se agridem por conta de uma sacola que às vezes só tem shampoo, ou às vezes tem shampoo e uma toalha, sabe? Às vezes não tem comida. E aí, como elas andam, né, tipo, as meninas andam em grupo, né, no caso dessas três principais é um trio, né, a Reese, ela é mais agressiva, ela é mais violenta, então as outras meninas têm medo dela, então ela vai, pega a sacola que ela quer, mas sem saber o que tem dentro, e aí se tiver comida ou o que for que tem dentro da sacola, elas dividem entre as três. E a Reese, como eu falei, né, a casa dela é ali na ilha, né, ela morava com o pai trabalhava no colégio, né, e o pai também pegou essa doença, então quando ele pegou essa doença, ele saiu do colégio e resolveu voltar pra casa deles e ficar afastado, só que ele nem se despediu da filha, então toda vez a Reese fica olhando por cima da grade, né, no colégio, ela sobe, que tem um local no colégio, um andar que dá pra você ver um pouco, né, do lado de fora. E ela fica procurando pra ver se vê o movimento do pai, se vê o pai. E ela é doida pra fazer parte desse grupo, né, que sai do colégio, pra ver se ela consegue em algum momento encontrar o pai. E ela até se candidata pra fazer parte desse grupo. E no caso, nessa história, né, em determinado momento, quem consegue fazer parte desse grupo sem nem se candidatar foi a Hit. A Reese, né, que ela queria muito fazer parte desse grupo, ela fica muito revoltada com a Hate. Só que não é culpa da Hate, a Hate não se candidatou. E aí ela vai pra cima da Hate pra brigar com a Hate, pra bater na Hate, fica irritada e aí fica sem falar com a Hate por uma coisa que não é culpa da Hate. Eu achei isso meio... Tudo bem ela ficar chateada, né, mas enfim, desnecessário. E em determinado momento também da história, a Beat, ela
começa a se sentir mal de novo por conta da tox, vai pra enfermaria e aí a diretora do colégio não deixa a Reese e a Hate ficar e ver a Beat. E pra mim não tem o menor sentido não deixarem elas irem ficar com a amiga, porque, tipo, todas elas têm o vírus dentro delas, sabe? Não é algo do tipo, a Beat se contaminou, então vocês têm que ficar distante, afastado, né, por conta de quarentena, porque vocês não têm, podem se contaminar. Não, não é isso. Então pra mim não fez o menor sentido, mas enfim. Aí a Hate, como ela é fiel, é leal, é amiga, ela resolve entrar escondida na enfermaria pra ir ver a amiga, ver como é que a amiga está. Nisso que ela entra, ela vai em todos os quartos que tem lá na enfermaria e ela percebe que a Beat não está lá. Então começa, né, a parte surpresa do livro, né, de meio que investigação. O que aconteceu com a Beat? Pra onde ela foi? Porque quando ela fala com a diretora fala que a amiga dela tá se recuperando, tá melhor um pouco, mas ainda tá precisando ficar lá na enfermaria. Só que ela sabe que é mentira, porque a amiga dela não está lá. E aí ela começa a ficar preocupada, sem saber se a amiga morreu ou o que aconteceu. E aí ela escuta uma conversa dessa, né, aluna mais velha, que diz que ia deixar como se fosse encomenda em determinado lugar. E aí a Hate e a Reese ainda estão meio que brigadas, mas aí a Hate vai falar com a Reese e aí as duas vão e a Hate consegue convencer a Reese a ir atrás dessa aluna mais velha pra ver aonde que está e encontrar a Beat, né? Então elas vão. E nisso que elas vão, elas encontram, tipo, animais, encontram, né, várias coisas assim. E a Reese vê a casa dela toda, né, abandonada, caindo aos pedaços, toda, sabe, bem ruim, bem ruim. E aí ela entra, e aí ela encontra o pai dela. Só que o pai dela já tá totalmente acometido pela tox. Ele não reconhece a filha, ele tá muito agressivo. E ele parte pra cima das duas, querendo matar a Reese e a Rach. E elas não conseguem descobrir onde foi parar a Beat no final. Tipo, a Beat não estava ali. Continua elas querendo saber, né, o que aconteceu e tal, onde foi parar. E aí nisso conta também, tem capítulo que conta, né, que a Beat conta onde é que ela está, o que tá acontecendo, né, e tudo mais. E no final, elas saem do colégio, resolvem totalmente sair do colégio, até porque também apareceu um problema lá no colégio, que elas iam acabar, sei lá, tipo, se elas ficassem no colégio, elas iam acabar morrendo. Então, elas vão e decidem sair dali. E aí a Reese fala, tipo, vamos sair dessa ilha, vamos embora. Aí a gente pega um barco, que meu pai tem um barco, e a gente vai embora. Nisso que elas foram, elas encontraram a Beat. E aí eu não vou falar se ela está viva, se ela está morta, o que aconteceu direito, porque vai que alguém queira ler esse livro. E aí esse livro também conta, traz essa história, né, de tipo, você ter que sobreviver, ter que lutar pra sobreviver numa determinada situação. Tanto que tem a situação aqui que eu não vou entrar muito em detalhes, porque vai que vocês queiram ler o livro, que a Reese e a Rich, elas meio que deixam outras meninas numa situação bem complicada e elas fogem só as duas. Eu tinha achado que elas iam chamar as outras que estavam vivas pra tentar fugir junto, mas não, elas deixam as outras lá numa situação que, tipo, as outras, acredito eu, não devem ter sobrevivido, entendeu? E sei lá, muita coisa desse livro aqui, assim, pra mim, de questionamento. Teve um momento do livro que a autora botou um romance, mas pra mim foi sem pé nem cabeça, sem começo, sabe? Pra mim é como se ela tivesse pego e falado assim, tá faltando romance. E aí enfiou, sabe, o personagem ali, tipo, como se amassem, mas eu fiquei tipo, agora que elas falam, tipo, sabe, pra mim foi meio sem noção. Esse livro aqui, pelo que eu vi no final, pelo que deu a entender, eu acredito que vai ter um outro livro, uma continuação. Sinceramente, eu não devo comprar, não devo ler, porque não me agradou essa história. Então agora eu vou falar assim, o que eu não gostei, né?
Eu não gostei desse negócio, dessa parte, como eu já falei, acho que deixei claro, do romance. Porque pra mim aconteceu na minha cabeça, né? Eu lendo, parece que veio do nada, foi só pra tipo, tá faltando um romance, não tem romance nenhum, então vou botar esses dois personagens aqui falando que se gostam, né? E tal, e agora se amam. Eu achei meio sem noção. Porque pra mim teria que ter sido melhor elaborado, né? E essa história toda, o livro todo pra mim, eu acho que a história em si deveria ser trabalhada melhor. A história, eu acho que tem vários pontos que são interessantes. O sumiço da Beat, eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso. Eu acho que, de repente, essa doença eles poderiam ter, sei lá, inventado menos, sabe? Pra mim faltou várias coisas, vários detalhes. Não explicou como surgiu, não explicou porque só naquela ilha, não explicou... Tipo, não explicou nada, simplesmente soltaram tudo aqui, sabe? Não explicou por que causa mutações, não explicou muita coisa, tipo, quem tá por trás disso. Só que eu acho que isso também é como, pelo que eu entendi, eu acho que vai ter um segundo livro, se bobear pode ser que o segundo livro explique. Mas eu acho que ficou muita ponta solta. Pra mim, tipo, não teve várias coisas que não conectou, não ligou, não linkou. Eu não me apeguei a nenhuma das três personagens, a nenhum personagem do livro, sabe? Não é aquele livro que você, pelo menos pra mim, né? Que você vai, tipo, me apaixonei, sou super apegada, tipo, seria amiga, sabe? Tipo, da personagem tal. Não. Não me afeiçoei, não me apeguei a nenhum personagem. Então, sei lá, se uma das três ou as três morressem no livro, não iria pra mim, tipo... Eu não iria sentir, sabe? Não iria ficar tipo, não acredito, não era pra ter morrido, poxa. Então, assim, eu acho que a escritora deveria ter, sei lá, explorado mais os personagens, ter escrito de alguma forma que a gente se apegasse a eles, que a história se conectasse, enfim. Eu não gostei real. Então, assim, eu não recomendo. Dos livros que eu já li esse ano, esse daqui foi que eu não gostei real, não me agradou, não foi. E olha que história assim de ficção, né, fantasia, né, normalmente eu gosto. Não é um livro tipo parado, mas tipo, você fica querendo descobrir, mas chega no final tem várias coisas que você não descobriu nada. Então, até a próxima resenha. Tchau.